Tá bom, vamos lá. Deixa só, gravando, então, hoje é dia 17 de dezembro de 2020, é a nossa última aula do ano, né? Nós não teremos aula facultativa no final de semana, porque a universidade entra em recesso. E hoje a aula vai ser dividida de duas formas. A primeira parte a gente vai fazer uma pequena revisão da tarefa 4, e depois, na segunda parte, a gente, da matéria nova, vai falar sobre custos de produção, ok? Então, vamos lá, vamos começar a aula aqui com a quarta tarefa. Quem perguntou foi a Bruna e a Bárbara, não é isso? Isso. Tá, vamos primeiro aqui. Produtividade média, quem é que fizeste, Bárbara? Eu fiz. Então tá, produtividade média aqui dá 0, né? Da indeterminado, melhor dizendo, aqui dá 20, não é isso? Isso. Aí deu 25. 30. Aqui dá 30. 30. 30. 28. 28. 25. 25. Aí começou a dar quebrado. Deu 21,42. 42? Isso. Tá. Ao contrário. Depois? 17,5. 17,5. 13,33. 13,33. Ótimo. Então tá, esse aqui é a produtividade média, tá? Ok, vou botar em vermelho aqui. E aí, o que eu chego aqui? Primeira coisa que eu consigo identificar, que a produtividade média máxima é entre 3 e 4, ó. Entre 3 e 4 é a minha produtividade média máxima, né? Ou seja, entre 3 e 4 trabalhadores usando 100 hectares, eu vou produzir, em média, cada um vai produzir 30, né? 30 sacas de milho, ok? Bom, e agora a produtividade marginal. Vejamos como é que a gente calcula a produtividade marginal. É simples, ó. É a variação do produto total em função do acréscimo de mais um trabalhador. Então, aqui eu tinha 0 trabalhadores, acrescentei um trabalhador. Qual foi o meu acréscimo no produto total? Quem é que responde essa? Vou refazer a pergunta. Eu tinha 0 trabalhadores, tá? Acrescentei um trabalhador. Qual foi o meu acréscimo no produto total? 20. Tá ótimo. Eu tinha um trabalhador. Acrescentei mais um trabalhador. Qual foi o meu acréscimo no produto total? 5. 30. 30. Tá aqui, ó. 50 menos 20 é igual a 30. Aqui é 20 menos 0, que é igual a 20. Agora, eu tinha 2 trabalhadores. Acrescentei mais um trabalhador. Qual foi meu acréscimo no produto total? 40. Como é que eu faço? 90 menos 50. Menos 50. Igual a 40. E assim sucessivamente. Entenderam ou não? Entendeu, Bárbara? Entendeu, Bruna? Entendi. Eu fiz errado mesmo. Sim. Eu fiz dessa forma, mas mesmo assim, lá no final ficou negativo. Não tem problema. Olha aqui. Lá no final, Então vamos lá. Quanto é que deu aqui? Quanto é que deu o seguinte? Aqui deu 30. Aqui vai dar 20. Aqui vai dar 10. 0. Menos 10. Menos 20. Ou seja, tu acrescentou um trabalhador e diminuiu o total de sacas. Qual é a explicação lógica para isso? Não explicação matemática. Qual é a explicação lógica para isso? É que tu tem muito trabalhador para pouca terra. O que vai acontecer? Ao invés de eles se organizarem, dividirem tarefas, buscarem se especializar,
cada um numa atividade, numa tarefa, vai haver, na verdade, uma desorganização produtiva. Vai ter muito trabalhador para pouca terra, né? Consequentemente, um vai atrapalhar o outro, né? Vai ficar aquela história, por que eu tenho que trabalhar se tu está aí olhando para o lado? Claro que é um exagero que o professor está falando, mas é uma forma de mostrar que começa a operar ou começa a se verificar uma produtividade marginal decrescente. Evidentemente que essa área aqui que vocês estão vendo, ó, do ponto de vista econômico, financeiro, para o administrador, para o economista, essa área que vocês estão vendo é uma área que não tem relevância econômica, essa área cinza. Nenhum administrador vai acrescentar um trabalhador a mais para diminuir a produção. Concordam ou não? Sim. Né? Então, do ponto de vista da relevância econômica, né, o que é relevante? O administrador vai escolher essa área aqui, ó. Essa área entre 0 e 6 trabalhadores. Tá? Essa área que interessa para o administrador. Aonde ele vai, quantos trabalhadores ele vai contratar, ainda a gente não pode definir. Mas ele já sabe que se ele contratar entre 3 e 4 trabalhadores, cada trabalhador vai render, em média, 30 sacas. Se ele contratar 6 trabalhadores, cada trabalhador vai render, em média, 25 sacas. Se ele contratar um trabalhador, esse trabalhador vai render 20 sacas. Ele sabe que a produtividade média máxima está nessa faixa aqui, ó, entre 3 e 4 trabalhadores. É onde ele obtém o máximo rendimento do trabalho. Estão enxergando? Sim. Sim. Ok. Mais alguma pergunta em relação a esse exercício? Hein? Era só essa dúvida minha mesmo. Ah, ótimo. Então, é para entregar domingo, não é isso? Dia 22, que é terça. Terça-feira. Então, tá. Então, vou interromper aqui, né? E aí vocês conseguem terminar, fazer os gráficos, a tabela, assim por diante. Okay. Professor. Oi. Só uma curiosidade. O senhor falou que nós não teremos aula facultativa em função do recesso, certo? A gente vai conseguir postar tranquilo no Moodle, no recesso? Não sei. Acho que sim, mas não tenho certeza. Não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Até podiam perguntar para a Adriana, para o coordenador, para o Ciro. Eu realmente não tenho essa informação. Ele vai impactar nessa e no próximo exercício. Eu não sei qual é a data que você vai pedir o outro, né? Não, o outro eu vou dar mais tempo. O outro eu vou dar um exercício maior, mais complexo, então, né, com mais questões, mas eu vou dar tempo para que vocês entreguem lá naquela semana onde já vai ter o retorno das aulas. Ok? Posso começar? Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? A matéria de hoje é o seguinte, ó. A matéria de hoje é essa aqui, ó. Custos de produção de uma firma quando ela opera, trabalha, né, no horizonte temporal de curto prazo. É essa a nossa matéria de hoje. Essa matéria de hoje está aqui, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas é uma excelente leitura para Natal, né? Para a véspera de Ano Novo, Natal, né? Capítulo 12. Estão enxergando aqui ou não? Capítulo 12 do livro do Mankell. Custos de produção.
Sugiro a leitura desse capítulo. Tudo bem? Alguém responde? Sim, tudo bem. Então, vamos lá. Então, olha aqui. Vamos imaginar o seguinte. O que nós temos? Nós temos a seguinte situação. Só vou ligar a luz aqui. Temos a seguinte situação, tá? Vamos um exercício bem simples, tá? Vamos supor que o professor desista de ser professor universitário e vai ser vendedor de pipoca, ok? Vai abrir uma empresa, uma microempresa, e vai vender pipoca na frente do colégio, ok? De um colégio qualquer. Diga um colégio aí, onde se vendia pipoca na frente dele. Alguém sabe? Bruna, que colégio tu estudava? Pastor Domes. Pastor Domes, tu estudava no Pastor? Isabel de Espanha também. Eu Meu pai estudava na estudava lá. URSS, na aplicação. O que disse primeiro? Domes, é assim? Rafael. Pastor Dom. Acertei a escrita? Hein, pessoal? Acertei a escrita? Tá. Ninguém responde, então deve estar certo. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos supor que eu seja vendedor de pipoca na frente do colégio, Pastor Domes. Tá? Primeira coisa para ser bem-sucedido nessa atividade é saber os custos de produção, tá? Eu sei que ao vender pipoca, vou ter dois tipos de custo. Custo fixo e custo variável. Custo fixo e custo variável, ok? Custo fixo e custo variável. E sei também o seguinte, ó, que a soma desses dois, tá? Eu vou chamar de custo total. Ou seja, o custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Ok, Sim. então vamos lá. O que eu tenho aqui? Primeiro, eu sou um pipoqueiro. Qual é o custo fixo que eu posso ter? O que é custo fixo, primeiramente? Custo fixo é aquele custo que independe da quantidade produzida. Custo fixo é aquele custo que independe da quantidade produzida. Tá? Oi? Gato, de cozinha. Não, isso é um custo variável. Isso é um custo variável. Aí depende. Quanto mais tu fizer pipoca, mais tu vai ter que gastar gás. A licença dele. A licença, onde ele guarda, vamos supor que ele mora em Gravataí, tá? O Pastor Domes, se bem me lembro, é ali na Dom Pedro, né? Dom Pedro II. Mas ele não tem como levar a sua carrocinha, né, de pipoca, né, para Gravataí todo dia. Então ele deixa ali perto num estacionamento. E o dono do estacionamento cobra o pernoite da carrocinha de pipoca, ok? Então, o que é o custo fixo? O custo fixo é aquele custo que independe de ele vender, de ele fazer ou não pipoca. Aluguel, professor? Não vai ter aluguel, né? A não ser que ele alugue a carrocinha, né? Tudo bem, se ele alugar. A locomoção dele. Hã?
A locomoção dele todos os dias. Variável, não é fixo. Porque se ele não for trabalhar, ele não tem esse custo. Não. O gás, a pipoca, lá, como é que a gente chama? O grão de pipoca, né? O grão de milho, né? Que mais? O óleo. O sal, o ônibus que ele pega, que mais? O açúcar que ele bota em cima da pipoca doce. Tudo isso é custo variável. Por quê? Porque o custo variável é aquele que varia, é aquele que aumenta ou diminui de acordo com a quantidade produzida. Custo fixo não, tá? Custo fixo independe da quantidade produzida, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Que para vender pipoca na frente do Colégio Pastor Domes, ele tem um custo fixo de R$2. R$2. Tá? Então, vamos lá, botar em reais aqui. Botei em reais, ok. R$2. Se ele não vender nada, ele vai ter um custo fixo de R$2 por dia, ok? Se ele vender uma pipoca por dia, ele vai ter um custo fixo de R$2. Se ele vender 2 pipocas por dia, ele vai ter um custo fixo de 2, e assim por diante. Moral da história, ele vai ter um custo fixo de R$2, independente da quantidade que ele vende. Tudo bem até aqui ou não? Sim. Vamos supor agora o custo variável. O custo variável é aquele custo que varia com a quantidade. Vamos supor que ele ficou doente, que ele ficou gripado, que ele não se sentiu bem, tá? Ou ele simplesmente quis tirar um dia para descanso. Ele não vai vender pipoca, né? Não vai gastar milho, não vai gastar gás, não vai gastar açúcar, não vai gastar sal. O custo variável dele vai ser igual a 0. Ou seja, se a quantidade for 0 de pipoca, o custo variável é igual a 0. Se for 1, o custo variável, ele chegou à conclusão que se ele fizer uma pipoca, o custo variável dele é igual a 1. Tudo bem? Onde é que vai sair esse R$1? Vamos supor um saquinho de pipoca. Desse R$1, ele vai gastar 20 centavos do milho de pipoca. Ele vai gastar 10 centavos de açúcar. Ele vai gastar 40 centavos de gás. Ele vai gastar, já temos aí 70, né? Ele vai gastar de óleo mais 30 centavos. Moral da história. E mais 20 centavos de óleo e mais 10 centavos do saquinho, tá? De pipoca. O saquinho aquele de papelzinho que ele vende. Total, se ele vender um saquinho de pipoca, o custo variável dele é R$1. Se ele vender 2, é R$1,80. Se ele vender 3, é R$2,40. Se ele vender 3, é R$2,80. Se ele vender... Aliás, se ele vender 4, né? Se ele vender 5, é R$13,20. Se ele vender 6, é R$3,80. Se ele vender 7, é R$4,60. Aqui eu pulei, faltou um aqui, né? Inserir. 8. Se ele vender 8... Oi.
Da onde o senhor está tirando os cálculos desses valores que o senhor está colocando? Já vou te explicar. Só um Tá. pouquinho. Deixa eu só terminar aqui. Boa pergunta. Ótima pergunta, não foi boa? Já estou terminando aqui. Só vou conferir os valores. Quem é que dita para mim enquanto eu fico olhando aqui para ver se eu digitei certo aqui? Pode ser eu, professor? Pode, claro. Tá. Primeiro é 0, Aham. R$1, Tá. 1,80, Tá. 2,40, Tá. 2,80, Tá. 3,20, Tá. 3,80, Tá. 4,60, Ok. 5,60, Ok. 6,80, Tá. 8,20, Tá legal. 9,80, Uhum. 11,60, Tá bom. 13,60. E 15,80. Isso. Valeu. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: da onde saiu os valores dessa coluna aqui? Bom, quando a gente trabalha numa empresa, vocês já fizeram a cadeira de contabilidade de custos com a Adriana? Sim. Tá. Que Só é a contabilidade geral, mas não foi com a Adriana. Mas não fizeram contabilidade de custos ainda, ok? Tô Não, aqui na linha, tá? Tô no azul aqui, tá? Que é quando tu faz contabilidade de custos, tu faz planilhas, tu faz levantamento dos custos de fabricação de um produto, de oferta de um serviço, tá? É algo bastante, eu acho muito legal, já dei essa cadeira, né? Atualmente é a Adriana que dá. Mas ou seja, tu faz uma série de levantamento, obtém uma série de informações contábeis e determina o custo, por exemplo, para fabricar um violão, para fabricar um vestido, uma calça jeans, um computador, tá? É fundamental uma empresa ter uma boa contabilidade de custos. Ou seja, essa informação ela determina, né, uma boa gestão da empresa. Então, o nosso pipoqueiro, é claro que isso aí o professor está imaginando uma situação que acredito eu que ele não saiba, mas vamos imaginar que o nosso pipoqueiro sabe o custo, tá? Ele sabe que se ele for produzir 7 pipocas por dia, ele vai ter um custo variável de R$ 4,60. Ou seja, no final do dia, se ele vender, ou se ele, mesmo que não venda, né, se ele cozinhar, né, 7 saquinhos de pipoca por dia, ele, entre gás, entre açúcar, sal, o grão da pipoca, que mais? O saquinho, 7 saquinhos, tudo aquilo que for custo variável vai determinar um custo de R$ 4,60. Ok? Então, isso se chama, esse dado em azul, essa coluna em azul, de custo variável, e essa coluna também, né, que é o custo fixo, são informações extraídas pelo administrador. O administrador ele vai lá na contabilidade de custos da empresa e obtém essa informação, tanto do custo fixo quanto do custo variável. Está respondido ou não? O valor, professor, tem alguma fórmula, algum cálculo que a gente chega a R$1, 1,80, 2,40, 2,80? Fórmula não tem. Ele vai, vamos supor, tá? Ele vai fazer o seguinte, tá? Vamos supor R$ 1, mais simples aqui, tá? Vou pegar a primeira coluna aqui. Tá? Estou pegando a primeira coluna aqui,
que acontece aqui na primeira coluna? Ele tem, para produzir um saquinho de pipoca, ele gasta R$1. Como é que ele descobriu isso? Ele descobriu o seguinte, ele descobriu que o saco de pipoca, o açúcar que ele compra 1 quilo de açúcar. Vamos supor que esse quilo de açúcar esteja na casa, que está muito escuro, vou botar uma cor mais clara. Tá, vamos imaginar a seguinte situação. Tá? Vamos supor que ele comprou 1 quilo de açúcar, tá? Esse quilo de açúcar dá para 100 saquinhos de pipoca. O quilo de açúcar custa R$10, ok? Dividido por 100 saquinhos de pipoca, cada saquinho de pipoca vai custar 10 centavos em açúcar. Bom, mas o saquinho de pipoca, aquele papelzinho, tá? Ele sabe que 1.000 saquinhos de pipoca custam 1.000 saquinhos de pipoca, ele compra aquele saquinho de papelzinho, ele gasta... aquela embalagemzinha, ele gasta, sei lá, R$20. R$20, tá? Dividido por... Tá aqui. R$20 dividido por 1.000. Ou seja, 2 centavos para cada saquinho de pipoca. De gás, ele sabe que o liquinho custa... Lá que ele tem um liquinho, custa R$50 o gás. Tá? Mas e esse gás dá para 1.000 saquinhos de pipoca. Ou seja, cada saquinho vai custar 5 centavos. Ao somar isso, ele vai somando todas essas contas, ele tem outros gastos, né? Ele vai chegar ao custo variável. Entendeu ou não? Professor, eu não entendi. Ainda não, também. Pelo que eu entendi, deixa eu ver se estou certo, professor. A pessoa que vai fazer qualquer produto, no caso ali a pipoca, ela vai gastar produtos, vai que nem o professor falou, açúcar, tem sal, tem gás, tudo que ela vai usar para fazer aquele produto. Perfeito. Aí ela vai dividir esse valor, sei lá, supondo que eu gastei R$100, só que nesses R$100 eu fiz, sei lá, uns 30 pipoca, 30 pacotinhos. Aí vai dividir quanto que eu gastei aquele pacotinho, saiu no valor total de produto, porque a gente vai comprar um pacote de sal, esse sal não vai ser só para uma pipoca, vai ser para várias. Então, na primeira vez que a pessoa vai fazer qualquer produto, ela tem que fazer esse resultado ali para saber quanto que gasto num e quanto que eu vou poder vender depois, que é o que o professor está fazendo ali no custo fixo. Vamos imaginar que vocês queiram, para ajudar na renda familiar, vender negrinho na faculdade. Tá? Ou vender docinho na faculdade, brigadeiro, ok? Bom, eu quero vender brigadeiro na faculdade. Como é que tu vai definir o valor, o preço que tu quer vender? A partir do teu custo, concorda ou não? Sim. Tem sentido tu fazer o brigadeiro e vender por R$2. Aí passa um tempo, tu descobre o seguinte, puxa, eu gasto mais de R$2 para fazer esse brigadeiro. Cada brigadeiro, para mim, custa R$3. Como é que eu estou vendendo a R$2? É porque eu não fiz a contabilidade de custos. Né? E aí tu vai descobrir que para cada brigadeiro que tu faz, tu gasta R$3,50. Então, no mínimo, tu vai ter que vender aquele brigadeiro para ganhar alguma coisa por R$5 ou por R$4. Concordam? Mas como é que tu descobre que o brigadeiro custa R$3,50? O que tu tem que botar no brigadeiro? Nescau, lá, o achocolatado, tem que botar açúcar, tem que botar, que mais? O leite condensado, tem que botar o granulado, tem que botar aquela... Como é que se diz? A
a embalagenzinha por baixo, né? Pra pegar Margarina, o gás que vai usar. margarina, gás, né? Ou seja, tu tem como calcular o custo de cada brigadeiro. A partir daí, tu vai ter o custo variável e o custo fixo. No caso do brigadeiro, o custo praticamente só vai ter custo variável, né? Porque tu vai fazer em casa, né? Ou seja, tu não vai ter custo fixo, né? Se tu não fabricar aqueles brigadeiros, a não ser que tu compre, né? Que tu alugue um espaço, né? Que tu tenha uma licença para fazer brigadeiro, que não é o caso, né? Normalmente não é o caso. Então, dá para calcular o custo variável e dá para calcular o custo fixo para produzir qualquer coisa. Evidentemente, se tu for trabalhar numa grande empresa, tu vai ter uma grande contabilidade de custos, vai ter um setor de custos especializados para identificar o custo de fabricação de um automóvel, um custo da fabricação de um computador, de um armário, né, de uma cama, sei lá, de uma geladeira, assim por diante. Ainda não entenderam? Ficou mais claro? Professor, Oi. Posso falar? Pode, claro. Pelo que eu entendi, claro, cada atividade tem a sua composição do custo variável, mas eu entendo que provavelmente nos exercícios eventualmente vai fornecer o custo variável, é isso? Evidentemente, ninguém aqui tem a contabilidade, ninguém aqui trabalha no setor de custos para calcular esse custo variável. Né? Ok. Evidente, na cadeira de... Não. Importante é entender, pessoal. Não é agora assim, não adianta, tem que entender como é que chegou a esse valor. Sim. A contabilidade de custos é uma área maravilhosa para o administrador de empresa, uma ferramenta poderosa para vocês terem uma atividade profissional, conseguirem um estágio bom, né, conseguirem um emprego bom. Né? Por exemplo, trabalhar na contabilidade do hospital de clínicas, né? Ou trabalhar na contabilidade de uma grande empresa, de uma organização pública. Né? A contabilidade de custos é fundamental para a boa gestão da empresa. Então, essas informações que eu estou dando para vocês vão extrair do setor de contabilidade de custos, do centro de custos da organização que vocês trabalharem. Entenderam? Sim. Tá. Bom, agora nós vamos calcular o custo total. O que é o custo total? Está aqui, ó. O custo total é o custo fixo mais o custo variável. Então, vou botar aqui. É esse mais o custo variável. Pronto. Aí eu calculo o custo total. Entendido ou não? Sim. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Ok. Bom, então, eu pergunto para vocês. Se o nosso pipoqueiro vender 8 sacos por dia, qual vai ser o custo total de produzir? Não é vender o termo correto, é produzir, né? Cozinhar. Me dá o verbo aí, me ajudem, pessoal. Acho que é produzir mesmo. Eu acho que é produzir, professor. Produzir, então. Vamos botar produzir. Então, vamos supor que ele produza 8 saquinhos de pipoca. Qual vai ser o custo total dele? 7,60. Sendo que R$2 é de custo fixo. O que seria esse custo fixo? O aluguel do estacionamento, a licença lá da prefeitura, independente do quanto ele for produzir, do quanto ele for produzir de pipoca, ele vai ter sempre um custo fixo de R$2. Já o custo variável aumenta à medida que aumenta a quantidade produzida de pipocas. Tudo bem? Posso avançar? Sim. Então, aqui
eu tenho o custo total, custo fixo e custo variável. Ok? E aqui eu tenho a quantidade. Bom, agora eu quero achar o custo fixo médio. O que é o tal do custo fixo médio? Custo fixo médio é calculado da seguinte forma, tá? É o custo fixo, é igual ao custo fixo dividido pela quantidade produzida. Tá? É esse o custo fixo médio. Então, custo fixo médio é igual ao custo fixo dividido pela quantidade. Ok? Vejamos, então, como é que a gente vai calcular o custo fixo médio. Vai ser igual, tá, ao custo fixo, que é esse aqui, dividido pela quantidade. Aqui vai dar indeterminado, né? Quando qualquer número dividido por zero, o valor dá indeterminado, ok? Por isso que aparece aqui. A partir daqui, eu posso dar um copy e cola. Pronto, cheguei aqui. Esse aqui eu vou desconsiderar. Se eu botar um asterisco, ou ainda botar um tracinho. Esse valor aqui dá indeterminado. Ok, tá aqui. Achei o meu custo fixo médio. Professor. Oi. Eu tô com um problema sério aqui na nossa casa. Desde o temporal, a CE tá com... não sei o que está acontecendo, a gente está ficando em meia fase todos os dias aqui na nossa casa. Agora eu estou assistindo a tua aula com meia fase. Aí eu entrei com uma reclamação na CE, né? Porque tá ruim, né? Porque a gente não consegue ver as coisas, até trabalho tá ficando ruim para mim. Aí agora eles estão vendo, né? E agora eu tô com medo de estar assistindo aqui e cair a luz, tá? Só para Não tem problema, guria, porque tá gravada, né? Daí tu com calma, quando tiver, tu não, pode assistir. Não, só para avisar, para depois que a presença, né, professor? Não, a presença eu já expliquei para vocês. Tá. O professor, ele não está cobrando presença em aula, né? Depois eu vou ver se vocês acessam o Moodle, se vocês estão acompanhando ali as atividades no Moodle. Essa vai ser a presença de vocês. Tá. Custo fixo médio, olha aqui. Então, o que eu chego aqui? Observem que o custo fixo médio, à medida que eu aumento a quantidade, ó, vou botar aqui, ó, tá, em verde, tá? À medida que eu aumento a quantidade, o custo fixo médio diminui. Dá para enxergar isso? Por quê? Tá? Vamos imaginar o seguinte. O nosso pipoqueiro, ele gasta R$1 por dia com o estacionamento da carrocinha dele, ok? De pipoca. E R$1 por dia de licença para a prefeitura. Se ele vender apenas um saco de pipoca, o custo fixo médio dele vai ser R$2. Cada saco de pipoca, nesse caso, um saco de pipoca, vai ter um custo fixo médio de R$2. Se ele vender 2 sacos de pipoca, o custo fixo médio dele cai para metade. Por que o custo fixo médio dele cai para metade? Porque ele vai continuar tendo R$1 de gasto no estacionamento e R$1 de gasto para a licença ambiental por dia. Só que agora ele produz 2 sacos de pipoca. Cada saco de pipoca vai agregar um custo fixo de R$1. Então, em média, cada saco de pipoca custa R$1 de custo fixo.
Ah, mas vamos supor que ele decida, ou ele fabrique, ou ele consiga vender 10 sacos de pipoca. Novamente, o que ele tem? Ele vende ou produz 10 sacos de pipoca. Ele gasta R$1 por dia de estacionamento da carrocinha e R$1 por dia para a licença. Se ele gasta... se ele fabrica 10 sacos de pipoca, cada saco de pipoca, desses 10, né, vai absorver um pouco, né, um percentual deste custo fixo de R$2 por dia. Se ele produzir e vender 10 sacos de pipoca, cada saco de pipoca vai ter um custo fixo médio de 20 centavos. Entenderam ou não o raciocínio do professor? Sim. Portanto, à medida que ele aumenta a quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, até 14, o custo fixo médio cai. Por quê? O custo fixo sempre vai ser 2, mas quanto maior a quantidade que ele produz, que ele faz de pipoca, menor, mais ele distribui esse custo fixo entre os saquinhos de pipoca. Então, se ele produzir 14 saquinhos de pipoca, cada saquinho, o custo fixo é R$2. Se dividir esses R$2 por 14, cada saquinho vai ter um custo fixo médio de 0,1429 centavos. Moral da história. Em tese, quanto maior é a quantidade que ele produz de pipoca, menor o custo fixo médio. Entenderam ou não o raciocínio? Sim, claro. Sim. Vamos lá. O próximo agora é o custo variável médio. Custo variável médio. Ok, que é o mesmo raciocínio. Como é que eu calculo o custo variável médio? É o custo variável dividido pela... Então, custo variável médio. É o custo variável dividido pela quantidade. Aqui a fórmula. Está todo mundo enxergando aqui a fórmula? Então, aqui eu tenho custo fixo médio e custo variável médio. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos botar a fórmula aqui. Então, o custo variável médio é igual ao custo variável dividido pela quantidade. Aqui vai dar indeterminada, a gente já viu, né? Mas eu posso copiar essa fórmula para baixo. Vai dar certo aqui. Opa, saiu o resultado. Aqui eu vou desconsiderar, botar os tracinhos, né? Apagar isso aqui, botar tracinhos. Ok, tá aqui. Aqui eu vou colocar o mesmo número de casas que eu estava trabalhando antes, 4 casas. Ótimo. Ó, aqui eu tenho custo variável médio. Tá, vou botar em verde também. O que é esse tal de custo variável médio? É a razão, é a divisão entre o custo variável e a quantidade. Então, vamos supor aqui que ele produza 2 saquinhos de pipoca, tá? Em média, cada saquinho vai gastar 90 centavos de custo variável, né? Vai gastar 90 centavos de sal, mais
a embalagem, mais o grão da pipoca, mais o gás, mais o óleo e assim por diante. Aí, todos aqueles custos que envolvem na produção de pipoca. Então, se ele produzir 2 saquinhos de pipoca, ele vai ter, por saquinho, um gasto de 90 centavos. Ah, professor, mas se ele produzir 8 saquinhos de pipoca, se ele produzir 8 saquinhos de pipoca, cada saquinho desses 8 vai ter, em média, um custo variável de 70 centavos. 70 centavos por saquinho. 70 centavos, da onde é que sai isso? Novamente, é o gás, é o grão da pipoca, é o óleo, é o sal ou o açúcar, é a embalagem lá do saquinho. Então, em média, esse custo variável, se for 8 saquinhos, é 70. Se for 14, é R$1,12 por saquinho. Se for 1, é R$1 cada saquinho. Custo variável médio. E assim por diante. Então, para cada quantidade, eu vou ter um custo variável médio. Perguntas? Alguma dúvida, algum questionamento? Professor, ali na quantidade 3 e na quantidade de 8 também são 70 centavos. A cor está certinha a conta? Acho que sim. Eu fiz matemática, vamos ver. D12 dividido por A12. D12, o que é? É o custo variável. O que é o A12? É a quantidade, tá certo? Tá certo? Não, é que deu igual 70 centavos por 2. Pode acontecer, não tem problema nenhum. Não é muito provável, mas pode acontecer. Tá. Perguntas? Pessoal, perguntas? Tranquilo até aqui? Bom. Sim. Sim. Então, agora o próximo passo é calcular o custo total médio, tá? Custo total médio. Vamos imaginar o seguinte, vamos supor que o custo total médio, não vamos supor nada, o custo total médio nada mais é do que custo total médio é igual ao custo fixo. São duas fórmulas que eu posso fazer, tá? Eu posso fazer dessa forma, custo total médio igual a custo total dividido pela quantidade. Essa é uma forma. Ou posso fazer outra forma e vai dar o mesmo resultado. Custo total médio é igual a custo fixo, ó, custo fixo dividido pela quantidade, mais custo variável dividido pela quantidade. Posso usar qualquer uma dessas formas, professor, então, quando eu calcular a média? Calma, vamos entender. Calma, com calma, a gente vai entender o que a gente está fazendo. Então, olha aqui. Custo total médio é o custo total dividido pela quantidade. Só que o custo total médio, na verdade, é igual. O que é o custo total aqui no numerador? Ó, custo total. Ó, custo total não é igual a custo fixo mais custo variável. Se eu substituir nessa equação aqui, ó, não vai dar. Botar no denominador, não vai dar. Custo total médio igual a custo fixo mais custo variável dividido pela quantidade. Não vai dar isso? Vai. Aí,
fazendo a matemática, o custo total médio é custo fixo dividido pela quantidade, mais custo variável dividido pela quantidade. Mas, o que é o custo fixo dividido pela quantidade e o que é o custo variável dividido pela quantidade? É isso aqui, ó. Então, custo total médio é igual a custo fixo médio mais custo variável médio. Então, vamos lá, vou repetir com calma para a gente chegar e entender. O custo total médio eu posso calcular da seguinte forma, essa fórmula aqui. Ó, custo total médio, custo total dividido por... Aqui está muito forte, vou botar uma cor um pouco mais fraca. Tá, aqui. Custo total médio é o custo total dividido pela quantidade. Assim como o custo fixo médio é o custo fixo dividido pela quantidade, o custo variável médio é o custo variável dividido pela quantidade, o custo total médio é o custo total dividido pela quantidade. Só que eu sei que custo total é igual a custo fixo mais custo variável. Assim eu posso botar a seguinte equação. Custo total médio é igual a custo fixo mais custo variável dividido pela quantidade. Ou seja, no numerador eu vou ter custo fixo mais custo variável. No denominador eu vou ter a quantidade. Eu posso colocar, né, simplificar e colocar desta forma a equação, ou seja, custo total médio é custo fixo dividido pela quantidade mais custo variável dividido pela quantidade. Poxa, mas o que é o custo fixo dividido pela quantidade? Não é o custo fixo médio? O que é o custo variável dividido pela quantidade? Não é o custo variável médio? Moral da história, eu tenho duas fórmulas aqui que são iguais, vocês vão ver que são iguais. Ó, eu posso colocar essa fórmula aqui, eu posso aplicar essa fórmula, vão dar o mesmo resultado. Vamos conferir para ver se vai dar? Olha aqui, vamos conferir. Vou primeiro usar a fórmula essa aqui, ó, custo total médio igual a custo total dividido pela quantidade. Vamos lá. Então, vamos lá. Custo total médio é igual ao custo total dividido pela quantidade. Vai dar indeterminado porque o denominador vai dar zero. Vou copiar aqui e vou colar. Ok. E aqui eu vou copiar, colar. Ó, obtive o quê? Obtive o custo total médio. Ah, professor, essa fórmula é muito difícil, não gostei, quero a outra forma. Já que eu calculei o custo fixo médio, calculei o custo variável médio, basta apenas somar. Vamos ver se vai dar certo? Vamos conferir. Vamos ver se as duas colunas vão dar o mesmo resultado. Vamos lá. Então, tá. Então, o que é o custo total médio? É igual ao custo fixo médio mais o custo variável médio. Vai dar zero, né? Zero mais zero vai dar igual a zero. Vou copiar de novo. Copiar. Colar. Opa, tá aqui. Vejamos. Deu o mesmo resultado, pessoal? Sim ou não? E aí? Deu o mesmo resultado? Sim, deu o mesmo resultado. O mesmo resultado. Ou seja, eu posso aplicar uma ou outra fórmula. Vai dar o mesmo resultado. Custo total médio é o custo total dividido pela quantidade, ou o custo total médio é o custo fixo médio mais o custo variável médio. Bom, isso é matemática. Agora vamos entender o que significa isso. Vou apagar esse aqui, porque são iguais, posso apagar uma coluna. E vamos lá. O que significa esse custo total médio? Vamos supor que ele produza 4 saquinhos de pipoca. Cada saquinho de pipoca, em média,
cada saquinho de pipoca, em média, vai custar R$ 1,20 para ser produzido. Ah, mas, professor, vamos supor que ele produza 10 saquinhos de pipoca. Cada saquinho, em média, para produzir, vai custar R$ 1,02. Ah, professor, vamos supor que ele produza 14 saquinhos de pipoca. Cada saquinho, em média, vai custar para ele R$ 1,27. Entenderam? Perguntas? E aí, pessoal? Perguntas? Nenhuma dúvida? Tá tudo tranquilo até aqui? Posso avançar? Sim. Eu dependo de vocês. Eu só vou ter o feedback, eu não consigo olhar para vocês. Vocês fecham a câmera, vocês, né? Se eu tivesse em sala de aula, eu já olhava para vocês, já dava um para-etiqueta em vocês, né? Só pelo olhar eu já saberia se vocês estão entendendo ou não. Aqui eu não consigo, né? Eu estou olhando aqui para a tela do meu computador. Professor, então se ele vender mais, o custo total médio dele aumentou? Aonde? Vejamos. Porque lá, deixa eu ver ali, vendendo 4 pipoca, ele custava R$1,20, agora custa R$1,27? Se ele vender... Boa pergunta. Quem é que está perguntando? Helena. Helena é do lá da... que marcou minha consulta? Não, Helena da Unidade de Porto Alegre. Tá, é da Unidade de Porto Alegre. Eu também estava com essa dúvida também, agora quando o senhor começou a falar ali da média e tal, me veio isso também, porque que, tipo, quando um pacote custa menos do que fazer 10, 14 ou mais. Tá, tem várias perguntas aqui. Então vamos primeiro aqui, por que um pacote custa R$3 cada pacote? Né? Opa! Então tá. Quem tá com o microfone podia apagar aí. Vamos lá. Então vamos lá. Por que um pacote, se produzir um pacote, o custo dele vai ser R$3? E se eu produzir 10 pacotes, o custo de cada pacote vai ser R$1,02. O que aconteceu aqui? Bom, vamos lá. Tem duas explicações para isso. Primeiro, se ele produzir um pacote, ele não consegue distribuir o custo fixo médio, tá? Ou seja, o que acontece? Se ele produzir só um pacote, tá? Todo aquele custo do estacionamento que ele guarda carro assim, e da licença que ele tem que pagar R$1 por dia para estacionamento e R$1 por dia para licença, vai para aquele único pacote. Então, o custo fixo médio dele é muito alto, mas o custo variável médio dele faz com que aquele pacote saia muito caro, saia R$3 para produzir. Então, se ele for produzir apenas um pacote, ele vai ter o custo total daquele pacote de R$3. Ah, mas à medida que ele aumenta, olha aqui, à medida que ele aumenta a quantidade de pacotes, vamos supor que ele decida e consiga produzir 6 pacotes, tá? 6 pacotes. Olha, o custo fixo médio dele cai. Mas por que o custo fixo médio dele cai? Porque agora cada pacote absorve boa parte, melhor dizendo, o custo fixo é distribuído entre os 6 pacotes. A gente viu que o custo fixo é R$2. Cada pacote não vai absorver 33 centavos. Então, o custo fixo médio é 33 centavos. Ponto.
Esse é o custo fixo médio. Por quê? Porque agora ele tem um custo fixo, ele tem um custo fixo de 2, mas ele produziu 6 pacotes. Então, cada pacote vai pegar um percentual, vai pegar um pedaço desses R$2. Como é 6 pacotes, dividindo R$2 por 6, cada pacote vai pegar 33 centavos do custo fixo. Ponto. Mas o custo total médio não é só o custo fixo médio. É o custo fixo médio mais o custo variável médio. Puxa, qual é o custo variável médio para produzir 6 pacotes? É 63 centavos por pacote. Ou seja, para produzir 6 pacotes, cada um deles vai custar 96 centavos, ou 96,67 centavos por pacote. Bom, à medida que ele aumenta a quantidade de pacotes, observem que o custo fixo médio está sempre caindo. Isso é bom, né? Então, em tese, como o custo fixo médio está sempre caindo, o custo total médio devia estar sempre caindo. Por quê? Se o custo fixo médio cai e o custo total médio é igual ao custo fixo médio mais o custo variável médio, o custo total médio devia cair, só que tem um probleminha. Observem aqui, tem uma hipótese que a gente está trabalhando, que é a chamada lei dos rendimentos marginais decrescentes. A gente está trabalhando num horizonte temporal de curto prazo. Vamos supor o seguinte, tá? Se ele produzir muito poucos pacotes, o que vai acontecer? Ele não vai poder comprar um pacote de açúcar de 1 quilo ou de 5 quilos. O que é mais barato? Comprar um pacote de 1 quilo de açúcar ou de 5 quilos de açúcar? Sim. Quanto é que custa um pacote de 1 quilo? 2 e pouco, 2 e... R$2, vamos supor. Quanto é que deveria custar o pacote de 5 quilos? Nessa lógica. Se fosse a R$2 o quilo, seria 10, mas aí... Quanto é que custa? Geralmente custa menos, né? Por ter uma quantidade maior. Exatamente. O que acontece? À medida que ele começa a produzir, vender mais, ele pode comprar não aquele pacotezinho de 1 quilo, mas ele pode comprar um pacote de 5 quilos. Por quê? Antes, ele produzia muito pouco. Se ele comprasse o pacote de 5 quilos, provavelmente ia ficar parado aquele pacote, ia estragar aquele pacote, né? Ou seja, ele não teria condições de comprar aquele pacote de 5 quilos. À medida em que ele começa a produzir mais, ele vai ter aquilo que os economistas chamam de ganho de escala, né? Ganho de rendimentos, aumento da produtividade, aumento do rendimento. Tá? Ou seja, ele vai comprar cada vez mais em maiores quantidades, vai ser mais eficiente do processo de produção, de tal forma que até um determinado ponto, até aqui, ó, o custo variável médio diminui. Até 7, não é? Até 7 aqui, ó, o custo variável médio diminui. Vai diminuindo. Puxa, mas o que acontece depois do 7? Por que o custo variável médio volta a aumentar? Aí tem um problema. À medida em que ele começa a aumentar a produção, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ele vai ter uma dificuldade no processo de produção. Ele vai ter uma dificuldade na gestão lá da carrocinha. Por exemplo, ele vai ter que contratar mais um funcionário, tá? Ou ele vai ter que trabalhar até mais tarde, né, para produzir esses saquinhos de pipoca, de tal forma que o ônibus que ele pegava, que era lá que o último ônibus era às 5 da tarde, ele vai sair às 6. Saindo às 6, ele não vai conseguir pegar mais o ônibus, né? Então ele vai ter que pegar um Uber. Provavelmente ele vai ter um custo mais alto para ir para a casa dele.
Ou seja, à medida em que ele aumenta a quantidade produzida, custos extraordinários, custos além daqueles normais, surgem, aumentando o custo variável médio. Tá aqui, ó, aumentando o custo variável médio. Então, ele vai ter que, se ele tiver um funcionário e decidir trabalhar depois do expediente, ele vai ter que pagar hora extra, e a hora extra é mais cara do que a hora normal. Se ele não tiver funcionário, ele vai sair mais tarde, aí não vai ter o ônibus, ele vai ter que pagar um Uber. Se ele ficar até mais tarde, porque ele vai produzir mais pipoca, ele vai ficar com fome, ele não vai poder comer em casa, ele vai ter que chegar antes de chegar em casa, ele vai ter que, sei lá, comer alguma coisa na rua, e aí é mais cara essa comida na rua. A partir de um determinado nível de produção, nesse caso aqui, a partir do oitavo saquinho de pipoca, no curto prazo, começa a operar aquilo que nós chamamos, e que vocês estudaram, lei dos rendimentos marginais decrescentes. Ou seja, a empresa começa a operar com rendimentos marginais decrescentes. No caso aqui, o vendedor de pipoca começa a operar com rendimentos marginais decrescentes. Entenderam? Porque o custo fixo médio sempre diminui. Por que o custo fixo médio sempre diminui? Porque quanto mais quantidade ele produz, mais saquinhos ele tem para distribuir o custo fixo de R$2. Por isso que o custo fixo médio é sempre decrescente. Por outro lado, o custo variável médio se comporta de outra forma. Num primeiro momento ele cai, né? Porque ele, à medida que ele aumenta a quantidade produzida, ele produz de forma eficiente. Mas vai chegar um ponto em que a lei dos rendimentos marginais decrescentes se verifica. Chegar um ponto em que, se ele quiser aumentar a produção de pipoca, ele vai ter custos adicionais. É a hora extra, é o Uber, é o comer fora de casa, que é mais caro, de tal forma, porque ele vai ter que trabalhar mais, ele vai ter que ficar mais tempo ali de tal forma que o custo variável médio começa a crescer. Custo total médio nada mais é do que a soma desses dois. Né? Se por um lado, aqui, ó, o custo fixo médio continua sempre caindo, por outro lado, o custo variável médio, a partir de um determinado nível, começa a crescer, de tal forma que o custo total médio diminui até aqui, ó, até o nono. A partir do nono, o custo total médio volta a subir. A explicação foi razoável, entender? O professor tentou ser o mais didático possível, tá? Estou simplificando o máximo. Eu podia dar um exemplo muito mais complexo de uma grande empresa, né? Mas eu estou trabalhando aí com o pipoqueiro porque eu acho que, se a gente entender o exemplo do pipoqueiro, a gente entende todo o resto, todo o processo de uma grande empresa, de uma grande organização. Perguntas? Não tem perguntas? Tá tudo entendido ou tá todo mundo assistindo a novela do Jornal Nacional? Todo entendido. Agora eu entendi, professor. Entenderam mesmo? Então, tá legal a aula, tá tudo bem? Vocês estão gostando da aula? Tá muito complexa? Eu vou começar a chamar, hein? Daqui a pouco eu começo a chamar vocês. A Neila tá ali com a gente, tá comigo ali, tá no telefone, mas tá aí. Cássia, tá aí? Cássia não tá com a gente. A Cássia colocou no grupo que tá tranquilo, sim. Tá bom. Então, posso avançar? Teve mais colegas que colocou também no chat. Posso avançar? Pode.
Sim. Bom, vamos lá para o último aqui, que é o custo marginal. Esse custo marginal é o seguinte. Custo marginal. Vou botar um rosa aqui. Ok. Custo marginal. O que é o custo marginal? Custo marginal nada mais é do que o seguinte. Custo marginal é a variação do custo total dividido pela variação da quantidade. Aqui. Então, custo marginal é igual à variação do custo total dividido pela variação da quantidade. Então, vejamos aqui. É bem fácil de a gente entender. Novamente, aqui eu tenho um dado aqui. Ok. Então, como é que eu vou calcular o seguinte? Quanto é que variou o custo total de 0 para uma quantidade? R$1. R$1. Então, como é que eu calculo o custo marginal? Vai ser assim, ó, igual ao custo total final menos custo total inicial dividido pela quantidade final menos a quantidade inicial. Vai dar R$1. Vou repetir. Como é que eu calculei o custo marginal? É a variação do custo total dividido pela variação da quantidade. O custo total aumentou de 2 para 3. Ou seja, qual foi a variação do custo total? Foi 1. 3 menos 2 é igual a 1. Aqui tá. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Como é que eu cheguei a esse 1? B5 menos B4 A5 menos A4. Vou aplicar a fórmula, depois vocês vão ver que é bem mais simples do que aplicar a fórmula, tá? Vou copiar aqui. Colar. Então, vejamos. Eu tinha 0 saquinhos de pipoca. Fui para 1. Variei 1, aumentei 1, tá? Quanto aumentou meu custo total? De 2 para 3. Então, qual é o meu custo marginal? Qual é o meu custo adicional ao aumentar mais um saco de pipoca? R$1. Todo mundo concorda? Bom, agora eu vou para 2. Eu tinha um saquinho de pipoca. O meu custo total era R$3. Agora eu vou produzir 2 saquinhos de pipoca. O meu custo total agora é R$3,80. Pergunto, qual é o meu custo adicional ao aumentar de 1 para 2 saquinhos de pipoca? 80 centavos. Agora eu produzia 2 saquinhos de pipoca. E agora vou produzir 3 saquinhos de pipoca. A 2 saquinhos de pipoca, o meu custo total era R$3,80. A 3 saquinhos de pipoca, o meu custo total agora vai ser R$4,40. Qual é o meu custo marginal? Qual é o meu custo adicional ao aumentar um saquinho de pipoca a mais, nesse caso? 60 centavos. E assim por diante. Assim eu acho o meu custo marginal, que nada mais é do que o meu custo adicional por saquinho de pipoca a mais produzido.
Entendido o que é custo marginal? Sim ou não? Sim. Todos entenderam como é que calcula o custo marginal? Sim. Mais ou menos. Sim. Quem não entendeu? A Letícia? Eu, Aline. Aline, o que não entendesse? Vamos ver. Tá, só quero confirmar, na verdade. O senhor colocou ali o 3 reais menos o 2. É isso? Dividido isso. pelo. Não, 3 menos 2. A 3 menos. Aqui, 3 menos 2. Dividido Isso. por 1 menos 0. Por 1 menos 0. Menos o 0. Ah, tá. Então tá certo. Depois, para cá, 3,80 menos 3, dividido por 2 menos 1. Ah, sim. Depois, 4,40 menos 3,80, dividido por 3 menos 2. E assim por diante. Mas tem um jeito mais simples de fazer. É só pensar. Não precisa nem de fórmula. Eu tinha, ao produzir 5 sacas, eu tinha R$ 5,20 de custo total. Para produzir 6 sacas, agora eu vou ter R$ 5,80 de custo total. Qual é o meu custo adicional? Qual é o meu custo a mais que eu vou ter para produzir mais um saco de pipoca? 60 centavos. Esse é o meu custo marginal. E assim por diante. Não precisei nem usar fórmula nenhuma. Só no raciocínio eu calculo o custo marginal. Tudo bem? Fala. Sim. A Bruna, dá Fala, para fazer Bruna. uma lista pequena, facultativa, para quem quiser nas férias treinar essas contas? E vai ter bastante exercício para treinar, já vou avisando. Vou fazer uma lista, vai ser eu ia dar no final da aula essa informação, mas já que tu pediu, né, vai ser o meu presente de Natal para vocês, né? Bastante exercícios, né? Eu sei que vocês gostam, né? Então vou dar bastante exercícios para fazer, tá? E vou dar vou ser legal com vocês. Eu não vou poder dar aula, mas eu vou tentar dar o gabarito para vocês, tá? Para vocês estudarem, para vocês verificarem se conseguiram fazer. Não adianta só copiar, professor, que bom, então eu nem vou fazer os exercícios, vou copiar do professor e vou obter R$100 no trabalho. Tudo bem, mas o que adianta? Aprendeu? Na hora da prova vai conseguir fazer? Entendeu? Então eu vou fazer isso, vou fazer uma lista de exercícios, semana que vem eu mando para vocês, acho que domingo, segunda, mais tardar terça eu mando para vocês, e aí eu dou um tempo para vocês tentarem fazer, e depois ou a gente corrige lá na frente, ou eu mando o gabarito para vocês, tá ok? Tá certo, Bruno? Sim, tudo bem. Era isso que tu queria? É. Não queria a lista de exercício, é isso? Não muitos exercícios, né? Mas e onde é que tá? O professor o professor tem que ser generoso com vocês nesse Natal. Eu tinha que dar um presente para vocês. O que eu podia dar? Não me lembrei de nada melhor do que isso. A gente também precisa descansar, né, professor? Assim como o senhor também precisa descansar, nós também. A educação nunca se descansa. Nós temos... O Brasil, aliás, está descansando demais na educação. Esse é um grande problema do Brasil. Tá, tudo bem até aqui? Posso continuar ou não? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Já são 8h30, né? Vamos continuar. Então, dá para enxergar bem, né? Tá legal assim a aula, né? Com Excel, né? Sim. Melhor do que fazer no quadro, né? Para mim é mais tranquilo, para vocês também. Na prova que é meio ruim, né, professor? Para quem não entende muito bem de Excel, né? Não, pode fazer no papel, pode fazer e tirar foto. Pode? Daí manda, daí como é que faz? Daí faz um Word e joga lá no Moodle, pode ser? Tira a foto, o picture e bota no Moodle, não tem problema. Ah, tá.
Porque na prova eu me ferrei por causa do Excel, né? Nossa, eu tô fazendo até um cursinho aí, professor. Isso é outra ferramenta que você tem que aprender. Um bom profissional é aquele que tem um somatório de ferramentas, tá? Todas as cadeiras que vocês forem fazer comigo, com a Adriana, com a Paola, com a Carol, com o Ciro, vocês não tiveram informática com o Ciro agora? Não. Não? Ou seja, Era com outra professora, nós, do primeiro semestre. mas seguramente vocês aprenderam ferramentas com ela, não aprenderam? Não, então, a gente não chegou a ter aula com ela ainda. Não chegaram. Não. Mas vamos, então acredito ainda não colocaram lá na grade para aula com ela. Então, assim, seria muito bom, né? Porque uma cadeira online, o melhor seria a informática, melhor tinha que ter para quem não tem muito conhecimento, é importante. Mas não botaram lá, pelo que eu vi. Tá, vamos continuar então. Então, ferramentas vocês vão aprender ao longo do curso. Bom, agora vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação, ok? Ele já tem tem toda a estrutura de curso dele, né? Ou seja, esse pipoqueiro é dos bons, hein? É um cara, olha a informação que ele tem, olha o conjunto, olha a tabelona de cursos que ele tem. Bom, mas ele trabalha num mercado concorrencial. O que é um mercado concorrencial? É um mercado onde tem muitos concorrentes, de tal forma que ele não é digamos assim, ele não é ele não determina o preço. O preço do saquinho de pipoca é determinado pelo mercado. Ele é um tomador de preço. Ele toma o preço determinado pelo mercado. Ele não consegue estabelecer o seu preço. Eu vou vender o meu saco de pipoca a R$10. Se ele vender R$10 o saco de pipoca, ninguém vai comprar dele. Por quê? Porque no mercado de Porto Alegre, o saco de pipoca não está R$10. Está bem menos que isso, sei lá, está R$3, está R$5, e assim por diante. Ou está R$2, ou está R$2,50, tá? Moral da história. Ele vai ser o tomador de preço. O preço vai ser determinado pelo mercado. Ele vai pegar esse preço, vai colocar os seus custos e vai verificar se ele tem ou não tem lucro. Ok? Isso é importante a gente entender. Ele não determina preço, ele é um tomador de preço porque ele trabalha em um mercado concorrencial. Há uma grande quantidade de ofertantes de pipoca e a pipoca dele não tem uma diferença. É pipoca como qualquer outra, né? Então as pessoas vão escolher baseado no preço. Portanto, ele não determina preço, ele é um tomador de preço. Ele toma o preço dado pelo mercado. Ok, vou fazer o seguinte agora. Pegar essa tabela aqui, vou copiar aqui na nova planilha. Bom, então ele é um tomador de preço. Ele é um tomador de preço. Ou seja, vou arrumar aqui. O preço da pipoca em Porto Alegre, do saquinho médio, pequenininho de pipoca, vamos dizer, não sei que seja o saquinho de pipoca, pequeno, seria o preço, vou botar aqui, o preço é R$1,50, tá bom? R$1,50. Então, se ele vender R$1,50, se ele vender 0, ele não vai ganhar nada, concordam? Sim. Inserir aqui. Então, olha aqui, botar outra cor. Vou botar uma cor. Ok.
Então, olha aqui. Se o preço for 1,50, qual vai ser o faturamento dele? Qual vai ser a receita total dele? Menos 50 centavos? Opa, menos 50 centavos? Ele não vendeu. O preço é R$1,50, mas ele não vendeu nada. Qual é a receita total não, dele? é zero, não, se é zero. É zero. Se ele vender um saquinho de pipoca. Hein, pessoal? Se ele vender um saquinho de pipoca. Ele vai estar no prejuízo. 50. Não, calma, não estou falando de prejuízo, estou falando de receita. Esqueçam prejuízo ou lucro. Eu estou falando de receita. Se ele vender um saquinho de pipoca, qual vai ser a receita dele por dia? 1,50. Se ele vender 2, qual é a receita dele? R$3. Se ele vender 3, 4,50. se ele vender 5, 7,50. se ele vender 8, R$12. se ele vender 14, R$21. ok. Então ele tem uma receita que pode variar de 0 até R$21, o máximo que ele pode conseguir. Mais do que isso ele não consegue. Mais do que 14 saquinhos por dia ele não consegue, porque o dia tem um número máximo de horas, né? Chega uma determinada hora, né? Lá pelas 9 horas, 10 horas, não tem mais ninguém no colégio, né? E assim por diante, ok? Entenderam como é que ele calcula a receita total dele? O preço é dado pelo mercado, é 1,50. Ele vai vender 1,50. Com base nesse preço, quanto mais ele vender, maior é o faturamento dele. Maior é a receita total dele. Entendido? Compreendido? Sim. 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 Então, vamos lá. Continuamos. Eu vou botar aqui custo, geralmente. Despesa a gente bota no cor vermelha e o azul é... Vou botar vermelho não, vou botar aqui um pronto. Tá. Então, eu tenho aqui receita total e custo total. O lucro total dele, se ele vai ter lucro ou prejuízo, vai ser a diferença, lucro total. Aqui, só para lembrando, como é que a gente calculou a receita total? Receita total é igual a preço que a gente tem vezes quantidade. Está aqui, a gente calculou dessa forma, chegou a esses valores aqui. Agora a gente vai calcular o lucro. Vou tirar só aqui o... Está em outra cor aqui, já que é preço. Tá. Agora a gente vai calcular... A gente já tinha o custo total, a gente vai calcular o lucro total. Lucro total, na verdade, é igual a receita total menos o... Receita total menos o custo total. Opa, vamos lá. Quando for zero, ele vai ter lucro ou prejuízo? Se ele não produzir nada, se ele não fizer nenhum saquinho de pipoca, qual vai ser o resultado dele no final do dia? Lucro ou prejuízo? Prejuízo? Tem certeza? Bom, ele não vai ganhar nada. E ele vai ter... O receita total é zero. E o custo total, quanto é que é? Quanto é que é o custo total? Se ele não produzir nada. 2? Da onde é que sai esses 2? Hein? De onde é que sai esses 2? Alguém me responde? Como assim, professor? Da onde sai? Vou perguntar. Olha aqui. Ele passou
em casa. Ele não se sentiu bem, ou ele ficou em casa, achou que estava cansado, queria descansar. Ok? Evidentemente que ele não vai vender nada. A receita total dele vai ser igual a 0. O custo total dele é igual a 2. Mas de onde é que... Por que ele, mesmo ficando em casa, ele gastou R$2? Do custo fixo? Do custo fixo, do estacionamento, que ele deixou o carrinho ali o dia inteiro, né, no estacionamento, ele não foi, né? E também do alvará que a prefeitura cobrou dele, né? Vendendo ou não vendendo, a prefeitura cobrou R$1 de alvará. Moral da história, o custo fixo seria de R$2. Nesse caso, então, ele vai ter um prejuízo. Ó, vai ser esse menos esse. Prejuízo. Tá um pouco escuro. Vou botar uma cor um pouco mais clara. Pronto. Ok. Então, tá aqui. Menos R$2. Estão enxergando ou não? Ainda tá escuro. Tá um pouco mais claro ainda. Estão Ou enxergando? troca a letra, o caractere por branco, naquele escuro. Não, tá Aí bem, vai dar tá pra bem ver. aqui. Mas tá bem assim. Então, menos R$2. Agora, se ele vender um saquinho, qual vai ser a receita total dele? Quanto que ele vai ganhar no dia? Qual vai ser a receita total dele? Quanto é que ele vai ganhar naquele dia? Quanto é que ele vai faturar? Menos R$1, R$1,50. Quanto é que vai custar para ele aquele saquinho? R$3. R$3. Por que vai custar R$3 aquele saquinho? É o custo total mais o custo fixo, ou variável mais o fixo. Ou seja, R$1 vai ser o custo variável, né? E mais os R$2, que é o estacionamento, mais a licença. Ele vai ter lucro ou vai ter prejuízo? Prejuízo. Ele vai ter prejuízo. Ok. Vamos supor agora que ele produza 2 saquinhos de pipoca. Qual vai ser a receita total dele? R$3. Qual vai ser o custo total? R$3,80. Vai ter prejuízo, concordam? Sim. Ele só vai começar a ter lucro a partir de que quantidade produzida? 3. Ok. E a partir daí ele sempre vai ter lucro ou não? Sim. A princípio. Então, do ponto de vista econômico, financeiro, para o administrador, para o economista, o que interessa é essa zona aqui. Essa zona aqui, ó, que eu estou colocando aqui em cima, alguém vai produzir para ter prejuízo? Sim ou não? Não, né? Todo mundo concorda. Não. Tá? Para ele só começa a ter lucro a partir do terceiro saquinho de pipoca. Ok? A partir do terceiro saquinho de pipoca, ele começa a ter lucro, começa a ganhar dinheiro. A pergunta é o seguinte: quanto é que ele ganharia se produzisse 14 saquinhos de pipoca? Qual seria o lucro dele 21, naquele dia? 80. R$21. Vou repetir a pergunta. 3,20. Se ele produzisse 14 saquinhos de pipoca, qual seria o lucro dele naquele dia? Receita total. 3,20. 13,20. 3,20. Agora eu vou fazer outra pergunta. A que nível de produção, diário, né? A que nível de produção o nosso pipoqueiro maximiza o seu lucro? 10 pipocas diárias.
Todo mundo enxerga isso? Sim. A 10 pipocas diária, qual é o lucro que ele vai ter? R$4,80. Esse é o chamado lucro total máximo. Lucro total máximo. Nenhum outro nível de produção vai dar um lucro total tão grande. Seguramente, na cabeça de vocês devem estar perguntando, não estou entendendo, professor. Quer dizer que vender mais, ele vai ter lucro menor? Como pode acontecer isso, professor? Ele, produzindo 14, o lucro total dele não vai ser 4,80, vai ser apenas 13,20. Ou seja, ele não deve produzir nem menos de 10, nem mais de 14. Alguém consegue me explicar por que é 10 e não 14? O quanto ele deve produzir? O custo variável influenciaria, digamos, ele teria que contratar mais alguém para ajudar, ou como você falou, trabalhar até mais tarde, pagar um Uber? Teria alguma coisa a ver? Exatamente, é isso aí. A resposta é exatamente essa. O problema é o seguinte, até 10, ele consegue sair no horário limite, mas ele pega o último ônibus lá, e ele tem mais de 60 anos, ele é isento, por exemplo, ele não tem esse custo, tá? Ele não precisa contratar ninguém, tá? Ele consegue mesmo, né, sei lá, passando fome, né, se segurando, não precisa comprar alimentação fora de casa, ele chega em casa e vai ter tempo ainda de se alimentar, tomar um banho e dormir para outro dia de trabalho. O custo variável dele não é tão alto, o custo variável médio dele não é tão alto, 82 centavos. À medida que ele aumenta a quantidade produzida para 11, 12, 13, 14, o custo variável médio começa a subir muito rápido. Começa a subir muito mais rápido do que a queda do custo fixo médio. De tal forma que o custo total médio, que nada mais é do que a soma do custo fixo médio mais o custo variável médio, começa a crescer. Observe o seguinte, ó, até 10 quantidades produzidas, o custo total médio cai, ó, vai caindo, tá? A partir dali, começa a subir. E no momento que sobe, não que ele vá ter prejuízo, mas ele começa a diminuir o seu lucro. Então, a quantidade máxima, ou melhor dizendo, quantidade máxima que ele pode produzir é 14, mas a quantidade que maximiza o lucro desse pipoqueiro é 10 saquinhos por dia. É ali que ele vai maximizar o seu lucro. Nem mais, nem menos. Perguntas? Perguntas? Professor, no quadro eu achava bem melhor porque tu mostrava os riscos, assim, quando era o lucro máximo, o lucro mínimo. Eu lembro vagamente, assim, essa aula, sabe, que tu deu. Essa aula dos gráficos. Essa aula, ela é melhor, eu acho que no quadro, professor. Essa aula dos quadros, do gráfico, eu vou fazer quando a gente voltar. Eu vou voltar para essa matéria, né? Sim. E aí vou apresentar os quadros, ou a gente calcula, ou a gente faz aí os gráficos aqui na sala no computador, ou a gente faz no quadro do professor. Isso eu vou fazer, tá? Só que eu decidi o seguinte: primeiro eu vou colocar as tabelas. Então, para que não fique muita matéria. Daí, a aula que vem, quando a gente voltar em 2021, eu vou colocar esses gráficos
que derivam dessa tabela. Por enquanto, eu não vou colocar gráfico, eu só vou analisar tabela, só números. E tem bastante número aqui, vocês concordam, né? Eu estou aqui para respostas agora, para dar respostas para vocês. Fala. Mesmo que seja computado o mês inteiro, ou mesmo um período maior de tempo, com a venda máxima de 14, ou 15, ou 20 sacos de pipoca num dia, esse percentual de lucro não aumentaria num período maior? Não, poderia alterar, concordo contigo. Por exemplo, se eu pensasse em termos de mês, né, talvez alterasse aí a estrutura de custos. O que determina, tá, vou repetir, Sérgio, e para todos, o que determina o quanto de lucro a empresa vai ter e aonde ela vai maximizar o lucro é sua estrutura de custos, tá? Essa estrutura de custos depende do custo fixo e do custo variável. Pode ser que semanalmente ou mensalmente altere aqui tanto o custo fixo ou o custo variável. Se alterar essa estrutura de custos aqui, fixo e variável, o resultado pode ser diferente. Mas daí a gente teria que fazer outra planilha, né? Teria que fazer uma nova planilha para identificar um novo ponto de maximização de lucro. Fazendo essa análise aqui, né, e assumindo, né, que a empresa, né, no caso pipoqueiro, consegue produzir no máximo 14 pipocas por dia, né, a quantidade ideal, não que ele não vá ter lucro antes ou depois, entre 3 e 9 ele vai ter lucro. Olhem aqui, entre 3 e 9 ele vai ter lucro, só que ele não vai ter o lucro máximo. Ó. E entre 11 e 14 ele também vai ter lucro, só que ele não vai ter lucro máximo. Ele só vai ter lucro máximo aonde? Quando ele produzir 10 sacos de pipoca por dia. Justamente por isso. Porque a partir de um determinado momento, começa a operar a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Ou seja, chega um determinado momento que os custos sobem mais, crescem numa velocidade maior que as receitas. De tal forma que não compensa para ele aumentar a produção. Se a tua receita adicional é menor que o teu custo adicional, tu não vai ter ganho. Aqui, eu vou fazer isso para que vocês entendam, tá? A gente calculou o custo marginal. Vamos calcular agora a receita marginal. Olha aqui. Custo marginal. Vamos calcular a receita marginal. Copiar, colar. Vou chamar isso aqui de receita marginal. Aqui eu vou copiar também, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, nesse pensamento, né, nesse raciocínio que o senhor fez agora, é a produção em escala, sem alterar esse quadro geral, não se altera. Não, o que determina, eu vou repetir, o que determina o quanto ele vai produzir e aonde ele maximiza o seu lucro, depende, Sérgio, da estrutura de custos dele, tá? A estrutura de custos, é a contabilidade de custos que vai dizer o seguinte, olha, é esse o custo que a empresa tem, que o pipoqueiro tem, tá? Com base nessa estrutura de custos, ele vai produzir aquela quantidade que maximiza o seu lucro. É isso que vai determinar o quanto que ele vai produzir. Por quê? Porque a receita ele não controla. O preço, aliás, desculpe, o preço ele não controla. O preço é dado pelo mercado. Então, o que vai acontecer? Ele só pode controlar o custo dele. Com base nesse custo total, ele vai identificar qual é o ponto que ele vai obter o lucro máximo. Nessa estrutura de custos, né,
Nesse contexto, ele vai produzir 10 saquinhos. Vamos supor que aconteça o seguinte, tá? Vamos supor, vou fazer uma coisa bem simples, tá? Vamos supor que ele acerte com o cara do estacionamento, explique a situação dele e diga o seguinte: olha, eu não estou conseguindo pagar, será que tu não me consegue deixar de graça a minha carrocinha à noite? Aí o cara lá do dono do estacionamento, vendo que, né, tendo uma relação de amizade ali com o pipoqueiro, diz: tá bom, eu não vou te cobrar nada, tá? Tu bota ali no cantinho, vem aqui, bota no cantinho, eu não vou te cobrar nada. Mudou a estrutura de custo dele. Agora a estrutura de custo dele não é mais R$2 por dia, é só a licença ambiental, é R$1 por dia. Eu vou copiar e vou colar. Beleza, claro, professor. Realmente, às vezes, o quadro lógico, ele fica meio estranho de compreender, porque quando tu imagina o aspecto que eu lhe questionei, que é na escala, né, mas a escala também ela é dependente da estrutura de custo. Tá, agora olha aqui, Sérgio, eu te pergunto, se acontecer isso, a que nível de produção ele vai maximizar o lucro? Aqui continua, né? R$10, nesse caso não mudou nada, ok? Aqui continua R$10, tá, tudo bem, nesse caso não mudou, ele continua R$10 porque é custo fixo. Agora vamos dar outro exemplo, então tá. Vamos supor que a linha de ônibus se estenda, a prefeitura decida estender, de tal forma que ele não precise pagar a mais pelo pegar o Uber, tá ok? Então aqui vai ser 5,60, vou botar aqui, então aqui vai ser 6,20, aqui vai ser... 6, vamos supor. Opa, o que está fazendo? 6. Tá. Aqui vai ser 6. Aqui vai ser 6,30. Aqui vai ser 6. Ou ele traz marmita também de casa. 6,90. Aqui vai ser... 8. Aqui vai ser 9. E aqui vai ser 11. Eu pergunto, onde é que ele vai maximizar lucro agora? 13. 13. Ou seja, mudou a estrutura de custo dele. Uhum. É a estrutura de custo que vai determinar aonde ele deve produzir. Por quê? Porque a receita total é baseada num preço que ele não escolhe, ele não define o preço, ele não determina o preço. O preço é dado pelo mercado. Então, é a estrutura de custo que vai dizer onde ele vai produzir. Tanto o custo fixo quanto o custo variável. Como é importante essa tabela, né? Isso aí é uma ferramenta, olha, pessoal, claro que isso aqui é um pipoqueiro, mas vocês podem pensar, se um dia vocês abrirem uma pizzaria, ou se vocês forem administradores de uma sei lá, de um restaurante, de uma organização um pouco maior, né? Saber contabilidade de custos, né? Isso aqui não é exatamente contabilidade de custos, mas saber, entender um pouco de custo fixo, custo variável, né? Ajuda muito, né, na gestão, numa gestão eficiente de uma empresa. Beleza. Respondido? Sim, senhor, ficou bem claro. Tá ótimo. Mais alguma pergunta? Ou algum questionamento? Alguma dúvida? Oi, pessoal. Você vai colocar receita marginal, como que se faz? Eu tô na dúvida, acho que não. Já tem muita matéria. Vou deixar a receita marginal para a aula que vem. Senão vai ficar mais confusão ainda.
Tá? Eu tava pensando, vou colocar a receita marginal, mas daí é mais uma informação, já tem bastante coisa para vocês processarem, ok? Professor Ricardo, é que o interessante, né, na próxima aula, como a gente vai passar um tempo ali só com esse exercício, é você rever, né, e daí da revisão continuar com receita marginal, né? Sim, eu vou fazer. É que a tabela, na verdade, é bem maior do que isso. Já vou dizendo, tem outra grande tabela aí. Só que eu tô pisando em ovos, né? Eu quero que vocês primeiro processem essas informações, né? Para a gente avançar, depois tem gráfico, né? Nós temos aí mais umas 3 aulas antes da prova, né? Então, dá tempo. Né? Mas eu quero que vocês processem essas informações, né? Eu vou mandar um exercício muito similar a esse, né? Para vocês fazerem, completarem a tabela, identificarem o ponto de lucro máximo, né? O ponto onde vocês maximizam o lucro, né? E também, né? Já, se vocês conseguirem tentar, eu vou pedir para vocês fazerem um outro gráfico no Excel, né? Para que vocês já possam treinar. Então, é esse o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem, além de uma outra pergunta teórica ou de um outro texto que eu vou pedir para vocês lerem nessa tarefa que é um pouco maior e que vocês vão ter, evidentemente, também um tempo maior para fazer. Tá ok, Antônio? Tá ótimo. Eu gostei muito, porque eu tenho uma irmã que vende cookie em Campinas, e ela realmente não sabe, assim, qual que é, no caso, o lucro máximo, né? E eu vou tentar fazer com ela para passar isso para ela. Tenta. No caso dela, sabe o que vai acontecer no caso dela, tá? No caso dela, ela praticamente, ela faz em casa, não faz? Isso, vende em casa. Praticamente ela não vai ter custo fixo, né? A não ser que ela compre, por exemplo, vamos supor que para fazer cookie, ela compre uma forma, tá? Específica para fazer cookie, e de tal forma, e ela, vamos supor que ela comprou naquelas propagandas lá da televisão, tá? Que não gruda, que não sei o que, e ela está pagando em 10 prestações R$50, tá? Nesse caso, se ela fizer ou não fizer cookie, ela vai ter que pagar as prestações, concorda, Antônia? Ah, interessante. Eu acho que ela investiu, sim, em alguns itens para a cozinha que já não estavam bons, e ela está pagando no cartão de crédito. Interessante isso aí. Vou isso é custo fixo, porque independente ou não de ela produzir, ela vai ter que pagar a prestação. Exato, perfeito. Ela tem que contabilizar isso como custo fixo dentro da estrutura de custo dela para definir qual é o preço que ela vai vender. Lembrando sempre, ela não tem tanta liberdade para determinar o preço, a não ser que o cookie dela seja o único cookie do mundo, né? Mas se for um cookie, como via de regra é muito semelhante ou parecido com outros cookies que tem no mercado, ela vai ter que estabelecer um preço, né, muito próximo daquilo que é o preço de mercado. Professor, foi bem interessante isso, porque ela tinha um valor que era um pouco abaixo do preço de mercado. Daí ela foi aumentar para ficar igual e a demanda caiu. Não, o cookie dela é bem gostoso, eu sou suspeita porque eu sou irmã, mas é muito bom, só que caiu assim por 2, 3 semanas, depois voltaram, ela fez uma promoção e voltaram, mas já com preço mais alto. Mais alto, claro, né? Ou seja, o mercado é que vai... Claro que ela tem uma margenzinha para aumentar um pouco, para diminuir um pouco, né? Mas ela não tem total liberdade para determinar o preço. Como ela trabalha no mercado em concorrência perfeita, né, tem grande quantidade de ofertantes de cookie e grande quantidade de demandantes, não é ela que determina o preço. O preço é dado pelo mercado. Por mais gostoso que seja o cookie dela, por maior a tentativa que ela faz, né, através da publicidade, através da empatia dela, através do marketing que ela faz, da embalagem que ela faz, por mais que ela tente, né, ela trabalha dentro do mercado concorrencial. A diferenciação do produto dela, o quanto ela consegue diferenciar o produto dela em relação aos demais cookies do mercado da cidade. Qual é a cidade? Campinas.
da cidade de Campinas, né? É uma cidade grande, né? Acho que é maior que Porto Alegre até, né? Ou seja, por mais que ela tente, ela tem uma grande quantidade de ofertantes de cookies em Campinas, uma grande quantidade de demandantes. E ela não tenta. O grande objetivo da tua irmã qual é? É diferenciar o preço. É buscar um preço diferente. Diferenciar preço, não. Diferenciar o produto dela, né? O cookie dela. Se ela realmente conseguir isso, se ela conseguir, através do processo de produção dela, através da empatia dela, da embalagem, da rede de contato dela, fazer um produto extremamente diferenciado, né, ela vai conseguir um pouco de controle sobre o preço. E quanto maior o controle sobre o preço, mais fácil é o lucro que ela obtém. O problema é esse, né? É conseguir esse controle do preço. Ela só consegue isso diferenciando o seu produto em relação a outros. O que nem sempre é fácil, né? Para o nosso pipoqueiro é difícil, para a tua irmã vai ser difícil, para quem faz brigadeiro é difícil, né? Por quê? Porque o consumidor não consegue, né? Não percebe uma grande diferenciação, de tal forma que ele vai escolher sempre o preço de mercado, e não o preço que é determinado pelo ofertante, pelo produtor de brigadeiro, pelo produtor de cookie, assim por diante. Entendeu? Ok, obrigada, prof. Não, imagina. Bom, pessoal, vamos encerrar a aula de hoje. Vou interromper aqui o compartilhamento. Eu poderia dar muito mais coisas, mas eu estou pisando em ovos, né? Estou cuidando para a gente não avançar muito, né? Nós vamos ter outras aulas onde a gente pode aí em 2021, que vai ser um ano melhor, se Deus quiser, né, pessoal? Tem que ser melhor que esse, né? Para a gente continuar a matéria. Quero agradecer aqui a participação de todos nesse ano, né? E vou interromper a gravação aqui. E antes da minha palavra final, se alguém quiser dar uma mensagem para algum colega, se eu vou interromper aqui a gravação, quiser dar desejar aí, estou interrompendo.